Olá pessoal, professor Luciano do curso básico de AutoCAD, mais uma aula aqui para os nossos alunos para desenvolvimento aqui do nosso projeto, né? Esse projeto ele já foi passado, nós temos ele aqui em aulas anteriores e nós vamos agora desenvolver ele passo a passo, conhecendo cada ferramenta aqui do AutoCAD e aonde aplicar essas ferramentas aqui dentro deste projeto. Na verdade, esse projeto já é um projeto completo, mas aqui nós separamos apenas a planta baixa para poder então desenvolver essa planta baixa. Bom, ao analisarmos essa planta baixa aqui, nós vemos que se trata de um retângulo, próximo de um quadrado. Nós temos aqui, por exemplo, esta medida de 7,70, qual nós podemos chamá-la de largura, né, da nossa casa, e o comprimento dela, à frente da nossa casa, nós temos 7 metros. Então nós estamos trabalhando na unidade de metros deste projeto aqui, não foi necessário fazer essa configuração, simplesmente eu estou considerando que a cada uma unidade ele representa 1 metro. Então, por exemplo, 7 metros, eu posso considerar que 7, para mim, ele é 7 metros, ok? E de acordo com esse processo, né, esse entendimento, todo o meu projeto eu vou trabalhar dentro dessa configuração, dentro dessa proporção de 7 metros, ou seja, na unidade de metros, ok? Bom, para que nós possamos também aqui começar a iniciar esse projeto aqui, é necessário que eu faça a distinção da minha parede dos demais objetos que existem dentro dessa planta baixa. Para isso eu poderia iniciar com uma camada específica para ela. No caso, por exemplo, ao clicar aqui em propriedades de camadas, em Layer Properties, nós abrimos uma caixinha aqui, que é a caixa de camada, né, de propriedades, e eu vou criar, embora já exista algumas camadas prontas, né, criadas, que ela já veio com este projetinho aqui, nós vamos simplesmente fazer uma cópia dele aqui, utilizando a nossa própria camada, certo? Dessa forma também nós observamos como nós criamos camadas dentro do AutoCAD. Bom, o Layer 0 é um layer neutro, ele é um layer que vai ser sempre intercalado nos demais layers, nas demais camadas. Eu inicio clicando aqui, por exemplo, em novo layer, certo? E eu vou digitar aqui, por exemplo, nesse novo layer, eu vou digitar a palavra, né, ou a letra A de arquitetura e vou digitar L4, que seria a linha 4. E eu vou explicar para você, essa linha 4 ela já está padronizada, né? E eu vou digitar aqui então as 3 letras que representam a parede. No caso aqui eu vou criar uma abreviatura para ela, né? Então vou abreviar digitando PDR de parede, apenas para minha informação. E vou clicar aqui, olha, ao clicar nesse quadradinho branco aqui, Color, eu vou definir a cor azul, clicando em Cyan e dou um OK. Né? Na verdade é cor cian, né? E dessa forma então eu defini que essa minha camada, chamada AL4 PDE, que é a parede, né? Eu que defini esse nome, então ela passará a ser então a camada específica da minha parede. Então toda vez que eu for desenvolver esse projeto e tiver que utilizar a parede, tiver que criar a parede, eu vou utilizar exatamente essa camada aqui. Uma vez que eu criei, eu fecho, né, e não tenho mais necessidade de utilizar ela aqui agora no momento. Bom, deixa eu explicar aqui, nós temos uma aba aqui, arquitetura, por que eu utilizei o L4? O L4 é um código, nós temos aqui, por exemplo, uma tabela que define alguns tipos de linha, a qual nós representamos ela dentro do nosso projeto. Então, por exemplo, a L1 ela é uma linha de espessura 0,5 e ela está numa tonalidade cinza. Nós temos a L2 que vai estar com 10 de espessura, 0,10. Nós temos a L3 e enfim, são vários tipos de linha que irá compor o nosso projeto e ela já está padronizada. Então nós utilizamos a L4, linha de contorno com a espessura de 0,30 e a cor 4. E no seu tipo de linha será uma linha contínua, que é a linha exatamente que nós vamos fazer as paredes do nosso projeto. Bom, retornando agora, né, nós vamos então fazer aqui o nosso projeto. Nós vamos começar com a parede externa. Neste caso aqui, é bom lembrar que nós vamos iniciar com a parede externa,
fazendo depois as paredes internas. Então nós vamos começar de fora para dentro. Já definimos então, ou já descobrimos, o seu comprimento e a sua largura. Ele tem 7 por 7,70. Vou aqui no comando, e é o primeiro comando que nós vamos utilizar aqui, de forma a entendê-lo, é o comando retângulo. Tecla de atalho para o comando retângulo é RE, certo? Vamos lá, ou melhor, REC. REC, Enter, e aí eu chamo então o comando retângulo. Uma vez que eu chamo o comando retângulo, o AutoCAD ele interage comigo por perguntar para mim, ou melhor, me orientar a especificar um primeiro ponto, tá? Um canto. Então eu clico, por exemplo, aqui, certo? E ele me dá mais 3 opções para me escolher entre área, dimensão e rotação. Eu vou clicar em dimensão, porque eu quero colocar aqui a minha primeira dimensão, que é o que ele pede, que é de 7.00. Esse 7, conforme já mencionado, ele representa a metragem da frente da nossa casa. Então é 7 metros, podendo ser no teclado aqui 7.00 ou simplesmente digitando 7. Dou um Enter e agora ele vai me pedir a largura, né? Nós já temos o comprimento, vamos para a largura do nosso projeto, que é de 7.70. Ou poderia apenas digitar 7.7. 7.70 nós damos um Enter. E agora, para finalizar, o AutoCAD ele pede para escolher um ponto. Observando que na opção que eu cliquei ali, eu posso escolher qual posição eu quero colocar o meu retângulo. Então eu vou clicar basicamente aqui, eu vou definir aqui e vou clicar aqui. Bom, o que aconteceu é que na verdade eu tenho aqui o meu retângulo, porém se você observar aqui na minha camada, ele está na camada 0, aquela que eu mencionei, que é a camada neutra. Eu não posso tê-lo numa camada neutra, eu preciso dar um nome para essa folha. E essa folha será a folha parede. Então vou clicar sobre este retângulo e vou buscar aqui, olha, aquela camada em que eu criei, a camada AL4 PDE, que é de parede. Bom, uma vez clicada aqui, então nós temos a nossa parede já com o seu nome e já com a nomenclatura, né, de parede aqui. Simplesmente eu vou dar um cancela aqui, vamos cancelar, né? Deixa eu ver como é que eu cancelo, desde que eu não encerre aqui o comando, né? Ou melhor, encerre o vídeo. Vamos lá. Bom, vamos lá para recente, ok. Sendo assim, nós acabamos de criar então o nosso retângulo, ok? A próxima aula nós iremos ver como criar as linhas internas.